Trabalho de Sociologia, primeiro semestre. Professor Ricardo Aragão. Equipe: Andrese Kessler, Darlon Santana, Isabela Marques, Cauane Vargas, Murilo Oliveira, Vitória Maria. Escola Frankfurt, Bruno Latour e a Teoria do Ator-Rede. Relacionar-se com um ou outro grupo é um processo sem fim constituído por laços incertos, frágeis, controvertidos e imutáveis. Enquanto para os sociólogos o primeiro problema parece ser determinar um grupo privilegiado, nossa experiência mais comum, se lhe formos fiéis, ensina-nos que existem inúmeras formações de grupo e alistamentos em grupos contraditórios, atividade para a qual os cientistas sociais, inquestionavelmente, contribuem de maneira decisiva. Portanto, a escolha é clara: ou seguimos os teóricos sociais e iniciamos a jornada determinada de início, que tipo de grupo e nível de análise iremos enfatizar, ou adotamos os procedimentos dos atores e saímos pelo mundo rastreando as pistas deixadas pelas atividades deles na formação e desmantelamento de grupos. A primeira fonte de incerteza com a qual devemos aprender é que não há grupo relevante ao qual possa ser atribuído o poder de compor agregados sociais, e não há componente estabelecido a ser utilizado como ponto de partida introverso. Não há motivo para se chegar à conclusão de que devemos desesperar da ciência social por causa de muitas disputas entre os teóricos sociais e entre os próprios atores sobre o que seria o componente básico da sociedade. A teoria da Ator-Rede não afirma que um dia saberemos se a sociedade é realmente feita de pequenos agentes individuais calculistas ou de portentosos macroatores. Nem afirma, como vale tudo, a pessoa pode escolher seu candidato favorito ao acaso. Ao contrário, chega à conclusão relativista, isto é, científica, de que essas controvérsias proporcionam ao analista os recursos necessários para rastrear as conexões sociais. A teoria da Ator-Rede sustenta apenas que, uma vez acostumados a esses muitos quadros de referências mutáveis, chegaremos a uma boa compreensão do como o social é gerado, porquanto a conexão relativista entre os quadros de referência permite um julgamento mais objetivo que as posições absolutas, ou seja, arbitrárias, sugeridas pelo senso comum. Para a teoria da Ator-Rede, se você para de fazer e refazer grupos, parará de ter grupos. Nenhum reservatório de forças fluindo de forças sociais poderá ajudá-lo. Na maioria das situações, usamos social para significar aquilo que já está reagregado e age como um todo, sem insistir muito na exata natureza do que foi reunido, amarrado e empacotado juntamente. Quando dizemos que algo é social ou tem dimensão social, mobilizamos um acervo de características que, por assim dizer, caminham juntas independentemente do acervo ser composto de tipos de entidades muito diversas. Esse uso simples do termo funciona enquanto não confundimos as frases. O social é um agregado e o social designa um objeto particular. Deixamos implícitos que alguns conjuntos são feitos de matéria social e não de blocos físicos, biológicos ou econômicos. Se chamarmos de metafísica a disciplina inspirada pela tradição filosófica que procura definir a estrutura básica do mundo, então a metafísica empírica é o ponto de chegada das controvérsias sobre as ações, pois elas povoam incansavelmente o mundo com novos impulsos e também incansavelmente contestam a existência de outros. Assim, a questão é: como explorar a metafísica dos próprios atores? Os sociólogos do social respondem abstendo-se totalmente da metafísica e cortando relações com a filosofia. Essa disciplina fantasiosa e não empírica que representa a primeira infância das agora maduras ciências sociais. Eles limitaram também o volume de ações realmente influentes no mundo para libertar os atores da ilusão, preparar o terreno para a engenharia social em grande escala e aplanar o caminho para a modernidade. Não admira que semelhante programa tenha falhado. Como os antropólogos mostraram repetidamente, os atores se envolvem sem parar nas construções metafísicas mais abstrusas, redefinindo todos os elementos do mundo. Há, é claro, um motivo mais respeitável e prático para limitar de antemão a lista de ações que levam os atores a fazer coisas. Afora a mania dos teóricos sociais pela emancipação política, temos a extrema dificuldade de acompanhar sua proliferação. E, como se sabe, não é tarefa fácil pedir aos pesquisadores que aceitem a metafísica empírica e se ponham na pista dos próprios atores. No entanto, se as ações são muitas, as controvérsias em torno da ação têm uma maneira toda sua de se organizar. Quando os investigadores das ciências sociais acrescentam o adjetivo social a um fenômeno, nada há
de errado neste uso de termo. Os problemas começam a surgir quando o adjetivo social serve para designar um tipo de material, como se o termo fosse comparável a outros adjetivos, tais como metálico, biológico, econômico, metal ou linguístico. Esta obra pretende mostrar que o social não pode ser tornado como um material ou como um domínio particular. Constata-se de fornecer uma explicação de um determinado estado de coisas. É possível retomar o objetivo tradicional das ciências sociais como tecidos mais adaptados à tarefa. Existe uma clara tendência etimológica nas múltiplas variações semânticas do termo social, que vão do mais genérico ao mais restrito. A etimologia da palavra social em si é bastante instrutiva. Nas diferentes línguas, a genealogia histórica da palavra social designa primeiro seguir alguém e depois alistar e aliar-se, para finalmente exprimir alguma coisa em comum. Outra significação é ter parte no empreendimento comercial. O vocábulo sociável alude à sociedade que tem o indivíduo de viver polidamente em sociedade. A palavra social vai se restringindo com o passar do tempo. Se nada for feito, os agrupamentos se desfazem, pois é preciso estar em constante movimento para manter os grupos unidos. A inércia não leva a lugar nenhum. Há uma diferença entre ostensivo e performativo. O ostensivo, o objeto permanece, não importa o que aconteça, visível. No performativo, desaparece quando não é mais representado. Se permanece é porque os outros atores entraram em cena. O intermediário transporta significado ou força sem transformar. Define o que entra e já define o que sai. O intermediário pode ser considerado não apenas como uma caixa preta, mas uma caixa preta que funciona como unidade, embora internamente seja feita de várias partes. Não importa o quão complicado seja o intermediário, ele deve, para todos os propósitos práticos, ser considerado como unidade, ou nada, pois é fácil esquecê-lo. O mediador não pode ser contado apenas como um. Eles podem valer como um, como nenhuma, por várias ou por infinidade. O que entra neles nem sempre determina o que sai, e sua especificidade precisa sempre ser levada em conta. Eles transformam, traduzem, distorcem e modificam significados ou os elementos que supostamente veiculam. Um é o exato papel atribuído aos não humanos. Eles precisam ser atores e não meras projeções simbólicas. Entretanto, essa atividade não deve ser do tipo associado até hoje a coisas concretas ou objetos naturais. Assim, se determinado texto emprega um tipo simbólico ou naturalista de causalidade, não há motivo para incluí-lo no corpus da teoria ator-rede, ainda que ele reivindique isso. Por outro lado, qualquer estudo que atribua a não-humanos um tipo de ação mais aberto, que é a tradicional causalidade natural e mais eficiente que a simbólica, pode pertencer ao nosso corpus, mesmo se outros autores não quiserem de modo algum ser associados a essa postura. Por exemplo, um livro de biologia pode pertencer à teoria ator-rede em virtude do novo papel ativo consignado ao gene. Outro teste é determinar o rumo da explicação. Será que no final das contas, a lista daquilo que se considera social não passa do mesmo repertório limitado usado para explicar satisfatoriamente a maioria dos elementos? Se o social permanece estável e consegue justificar um estado de coisas, não é teoria ator-rede. O terceiro teste mais difícil seria descobrir se um estudo almeja reagregar o social ou continua insistindo na dispersão e na desconstrução. A teoria ator-rede tem sido confundida com a ênfase pós-moderna na crítica das grandes narrativas e no ponto de vista heliocêntrico ou hegemônico. Essa é, todavia, uma das visões mais equivocadas. Dispersão, destruição e desconstrução não são objetos a atingir, sim, obstáculos a superar. Bem mais importante é descobrir novas instituições, procedimentos e conceitos capazes de coletar e reagrupar o social. Gabriel Tarde, 1843-1904, juiz e criminalista autodidata, foi o precursor de Bergson no Collège de France. Umas poucas citações darão ideia do forte contraste entre as duas linhas de pensamento. Eis como Tarde define a sociedade. Mas isso significa que tudo é sociedade, que todas as coisas são sociedades. E, fato notável,
A ciência, pelo encadeamento lógico de seus primeiros movimentos, tende estranhamente a generalizar a noção de sociedade. Fala em sociedades celulares, porque não em sociedades atômicas, nem sequer mencionamos sociedades de estrelas, sistemas solares. Todas as ciências parecem faladas a se tornar ramos da sociedade. As entidades com que Tarde trabalha não são pessoas, mas inovações, quanto de mudanças dotadas de vida própria. Por isso, toda a produção social, com certas características marcantes, produto industrial, verso, fórmula, doutrina política surgida em algum canto de um cérebro, sonhos como de conquista do mundo de Alexandre, procura se multiplicar em milhares e milhões de cópias onde quer que existam seres humanos e só parará quando detida por uma produção rival tão ambiciosa quanto ela. Fator de grande importância para a teoria Torrede é que Tarde não induz a ciência social a romper com a filosofia ou mesmo com a metafísica. Existir é diferir. A diferença em certo sentido é o lado substancial das coisas, aquilo que elas mais têm em comum e que as torna mais típicas. Precisamos começar dessa diferença e nos abster de tentar explicá-la, jamais começando da identidade, como erroneamente fazem muitas pessoas. Com efeito, a identidade é um mínimo, e como tal, um tipo de diferença, aliás, muito raro. Do mesmo modo que o repouso é um tipo de movimento e o círculo um tipo de elipse, começar de alguma identidade primordial implica na origem uma singularidade altamente improvável, ou antes, o obscuro mistério de um ser simples se dividindo sem motivo.